aquele que pode remover a morte, é aquele que pode remover aquilo que está te causando dano, o veneno, o mal, aquilo que é torto na sua vida. O Senhor pode remover nessa noite, aplanar todas essas coisas, liberar vida onde tem havido fracasso na sua vida, trazer alegria onde tem havido tristeza, frustração e desânimo, onde tem tido ansiedade. Ele quer trazer paz nessa noite, na sua casa, na sua vida, na sua família. Oh Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, nós colocamos diante do Senhor, oh Deus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor para sempre. Amém, irmãos? Nós vamos orar ainda pelos... Você tem pessoas que você gostaria de ver salva na sua família? Tem pessoas que estão perdidas na sua família, que precisam de salvação? Sim ou não? Amém? Então eu vou pegar agora, você vai pegar a sua ficha. Se você não tem a ficha, você vai lembrar dos 3 nomes, que tem ficha aqui na frente também. Se você anotou pelo menos o nome de 3 pessoas que você quer ver transformada, talvez essa pessoa hoje está na miséria, talvez essa pessoa hoje está perdida, não tem direção para a vida dela, não vê futuro, talvez está perdido nas drogas, nos vícios, talvez está perdido no engano. Você vai colocar ela diante do Senhor agora. Ele veio para salvar o perdido. Ele veio porque Ele ama o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? Vida eterna. Vida eterna. Nós vamos declarar a salvação sobre essa pessoa. Você vai colocar o nome dela e falar: Senhor, salva o fulano, salva o José, salva o Martins, salva o Pedro, salva o João, que é meu primo, minha tia, meu cunhado. As pessoas que você deseja que elas sejam salvas, apresenta ao Senhor agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Nós colocamos essas pessoas diante do Senhor. Oh Deus, vem com salvação, vem com vida. O Senhor morreu por elas, o Senhor morreu para mudar a história dessas pessoas. O Senhor veio para trazer, pegar o perdido, resgatar aquele que está sem vida, aquele que está batido, aquele que está sem rumo, sem direção. O Senhor veio para dar direção, para dar rumo, para livrar eles da garra do diabo, para salvar a vida dele. Oh Deus, salva hoje, salva essa pessoa onde ela estiver. Talvez ela está hoje em um bar, está perdida nas bebidas, nas drogas. Oh Deus, faz sentir nojo pelos vícios, faz sentir nojo nessa noite. Traz algo novo na vida dessa pessoa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Entra na vida dela. Muda a história dessa pessoa, do primo, da prima, da tia, do tio, com alegria, da nora, dono dos meus dias. Oh Deus, vem com salvação nessa noite. Encontre essa pessoa agora onde ela estiver. Por Ele talvez essa pessoa está dentro do quarto, gastando a minha vida. Talvez está dentro do quarto, ó Deus, em aflição, em desespero, por em amor, angústia, em depressão. com alegria. Salva ela hoje. Salva dono ela, dos meus hoje. dias. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda a história dessas pessoas hoje. Por Ele quebrando que o coração. Eu estou gastando a minha vida. Entra no coração delas. Perdendo tudo por amor e com alegria. Que o coração delas se abra para o Senhor. Dono dos meus dias. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos e declaramos por salvação. Ele que eu estou gastando a minha vida. Vamos fazer uma declaração juntos. Vamos fazer uma declaração. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite, como profeta e sacerdote do Senhor, eu declaro salvação sobre essas pessoas pelas quais eu estou orando. Senhor Jesus, muda a história dessas pessoas, salva, liberta, cura, restaura. Senhor Jesus, entra na vida dessa pessoa, que ela possa também servir ao Senhor
Eu vou declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Pode sentar no seu lugar. Nós vamos compartilhar uma palavra agora com você. Hoje é o 15º, irmãos, 15º dia do nosso jejum. Nós estamos aí na última semana do nosso jejum. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. E daqui a pouco nós vamos orar pelos nossos casamentos. Primeiro vamos orar pela nossa família. Você vai pegar a sua ficha de oração pela família. E depois nós vamos orar pelo casamento. Você vai orar pelo seu cônjuge. Amém? Mas antes eu quero alimentar a sua vida com a palavra do Senhor. Então abra, se você tiver com o seu livro e quiser acompanhar, é lá na palavra. Não sei qual que é a página aqui. Página 121. Tudo que você honra e abençoa, cresce. Fala assim: tudo que eu honro e abençoo, cresce. Agora vamos aprender. Todos nós queremos crescer, irmão. Nós queremos avançar. Nós queremos ter sucesso. Sucesso na nossa vida, sucesso na nossa casa, sucesso na vida financeira, na família. Mas às vezes nos falta o rumo, o caminho, como fazer as coisas da minha vida ter sucesso. Existem alguns princípios. Não é só existir. Não é só deixar as coisas acontecer no acaso. Não, tem um princípio. E esses princípios que são fundamentais na sua vida. Esse princípio você tem que trazer para a sua vida. Se apegar aí e falar: não, eu vou trazer. É isso que eu vou fazer. Às vezes você ouve até a palavra, mas talvez você não decide fazer o que você quer fazer, o que precisa fazer. Você até recebe a palavra, você entende, acha interessante, acha bonita a palavra, mas você não traz para a sua vida. É importante você ouvir, está aqui para ouvir. Mas mais importante ainda é você colocar ela na sua vida, trazer para a sua vida, trazer para a sua realidade. A palavra, ela é liberada para você trazer para a sua realidade. Imagina, o médico estudou 5 anos, fez mais residência 2 anos, aprendeu um monte de coisa, mas se ele não trouxer aquilo para a prática, para a vida dele, para a vida real, valeu nada o estudo dele. O que adiantou estudar sobre corpo humano, células, medicamentos, química, tantas outras coisas, se não conseguir trazer aquilo para a vida prática dele? Vai ter uma vida sem sucesso. Vai ser alguém que se formou em medicina, mas não tem sucesso. A sua vida também, irmãos, o Senhor está te ensinando a cada dia para que você tenha sucesso. Então hoje a palavra de Deus é um princípio para você vivenciar ele, viver. Então tudo que você honra e abençoa, ele vai crescer. E uma das coisas que nós precisamos viver da nossa vida, da nossa casa, é a honra. O que mais falta na nossa casa é honra. É honra. E você vai entender o que isso traz de mal para você. O que isso causa de mal na sua família, no seu casamento. Não é só no casamento, na vida familiar também. Dos filhos com os pais, dos pais com o filho. Quantas pessoas simplesmente gritam, xingam, chamam o outro de tanto nome, o cônjuge, o filho. O que é isso? É falta de honra, mas não é só falta de honra. Tem algo que é muito mais, que é pior ainda. E nós vamos aprender. Então eu quero compartilhar hoje sobre honra. Essa palavra honra, ela significa abençoar. Então honrar alguém é abençoar essa pessoa. Talvez você ache que para abençoar alguém você tem que primeiro dizer: eu te abençoo. Eu sei que você gosta de receber a bênção do seu pai. A benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. É bom você ouvir essa palavra. Mas se seu pai te fala: meu filho, Deus te abençoe, mas depois, quando você fala, quando você erra, alguma coisa acontece,
Seu pai te xinga: ah, você é um ator, você não presta, você nunca vai dar nada na vida, você é um filho desobediente, você é isso e aquilo, e começa a falar algo ruim sobre você. Aquilo que ele falou para você não resolveu, porque com a palavra, com a ação dele, ele está desonrando você, ele está amaldiçoando você. Não basta só dizer: eu te abençoo, eu te honro. Não, existe algo na nossa vida que demonstra essa honra, que transmite essa honra onde nós estamos. E as nossas ações, no dia a dia, a nossa atitude fala muito mais alto do que as nossas palavras. Então a palavra honrar, ela significa abençoar. Abençoar. E no hebraico essa palavra, o significado dessa palavra de honra é kabad. Fala assim: kabad. Essa é uma palavra hebraica que significa honra também, né? E o que ela significa? Ela é o substantivo de kabod. E kabod significa dar glória, dar peso. Quando você honra alguém, você dá peso para essa pessoa. Dar peso, irmãos, é dar glória. Dar glória, talvez você pense em dar glória, você fala: aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que falam glória a Deus, mas com sua atitude, ela desonra a Deus. Ela não dá peso. Como que eu desonro a Deus? Quando eu não dou peso à sua palavra. Quando você não dá peso à palavra de Deus, você está desonrando a Ele. Por isso que o Senhor disse que muitos vão chegar diante dEle e vai falar: Senhor, Senhor. Mas Ele falou: eu não vos conheço. Vocês me amam, né, só de lábios, só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque a pessoa fala: glória a Deus, aleluia, mas não dá valor, não dá peso àquilo que Deus diz. Quando Deus diz que Ele veio para salvar você e você não dá importa com a salvação. Quando Deus fala que você é filho, mas você não dá valor a essa filiação. Quando Deus fala que você é salvo, perdoado, mas você não vive de fato isso. Quando o Senhor fala que você já é curado, mas você também não valoriza, você não dá valor. Quando Deus fala que você é abençoado, mas você não se vê assim. Então assim, você não valoriza, não dá peso à palavra de Deus. O Senhor está falando: orai sem cessar. Mas talvez você passa um dia, 2 dias, uma semana, nem lembra de orar. Mas o Senhor está te falando: ora sem cessar. O Senhor está dizendo, a palavra dEle: apresente as suas causas, suas necessidades diante do Senhor, com orações e súplica. Mas talvez você não apresente. Você vai buscar conselho com seu melhor amigo, sua melhor amiga, com seu pai, com sua mãe. Você procura conselho com todas as pessoas. Apresenta seus problemas para qualquer pessoa até, mas menos para o Senhor. Para você chegar diante do Senhor: Pai, eu estou com esse problema, mas a sua palavra fala que se eu quero a solução dele, eu preciso buscar no Senhor. Eu preciso apresentar diante do Senhor a minha causa. Eu estou apresentando agora a minha causa diante do Senhor. Resolve a minha causa. Trabalhe a meu favor, faz alguma coisa. Então você está parando para dar valor àquilo que Deus está mandando você fazer. E a Bíblia diz: aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontra. Mas às vezes nós não queremos bater na porta, não queremos chamar o Senhor, não queremos buscar o Senhor. Então eu não estou dando valor àquilo que Deus está dizendo, então eu não estou dando glória a Ele, não estou honrando o Senhor. E nós desonramos. Então já vamos aprender um pouco mais sobre isso, para você trazer isso para a sua vida, não só com o Senhor, mas também para a sua casa. Então, kabad significa peso, ser pesado, dar peso. Quando você diz que honra o Senhor, você está dizendo que dá peso a presença do Senhor. Então quando você vem para esse lugar aqui, irmãos, esse prédio, ele não tem nada especial nele, mas uma vez que nós reunimos aqui, a igreja reúne aqui, a presença do Senhor está nesse lugar, amém, irmãos? Então a presença está aqui. O Senhor, Ele toca em você. A presença do Senhor vem para tocar você, para mudar você, para transbordar na sua vida, para fazer algo novo. Mas talvez se você estiver aqui e você começar a contar as lâmpadas, as cadeiras, olhar para as coisas, você não vai dar peso àquilo que Deus está falando com você. Você não vai dar glória àquilo que Deus está ministrando no seu coração. Você não vai dar valor àquilo que Deus está dizendo nessa noite. E você vai sair e falar: ah, não recebi nada. Mas porque você não estava dando valor, peso a que Deus está dizendo. Pastor, como é que eu dou peso?
para alguém. Já viu aquela situação que você está conversando com alguém, mas alguém está fazendo o seu trabalho, ou está na internet, ou está no celular, ou está no computador, você está conversando com alguém está lá, ou está no celular, você falando, tá falando, mas a pessoa está ali. Ou seja, o que aconteceu ali? Ela não deu peso nenhum à sua palavra, ela não deu valor à sua presença, ou seja, ela desonrou. E isso acontece também na nossa vida, às vezes com o Senhor. Então, quando nós honramos uma pessoa, nós estamos dando peso, valor à sua vida, ao que ela é. Nós estamos valorizando a presença dela, dizendo que ela é importante. Quando você para dar esse valor para essa pessoa, você está dizendo o quanto ela é importante para você. Quando você para dar valor para o seu filho, para ouvir seu filho falar, você está valorizando ele. Quando você para ouvir seu esposo, você está dando honra a ele. Quando você para ouvir sua esposa, você está dando honra a ela. Você está dando peso para a presença dela, para o que ela representa na sua vida, ou para que ele representa, seu marido representa para você, ou que seus filhos também representam. Nós temos que dar peso. Mas por outro lado, irmão, se kabod quer dizer glória, dar peso, dar valor a alguém, honrar alguém, essa palavra do hebraico, kabod, guarda ela para você lembrar, quando você ouvir essa palavra, você vai lembrar disso. Às vezes as pessoas usam para escrever nomes de comércio também, né? Você, quando ver essa palavra, você vai lembrar disso. Quer dizer glória, quer dizer honra. Mas também existe uma palavra que também fala de maldição. E nós vamos aprender agora sobre essa palavra também. Essa palavra, ela é kalau, que significa estimar pouco, fazer pouco caso, tratar outro com desdém ou desprezo. Essa palavra também é traduzida muitas vezes como maldição, kalau. Kalau quer dizer o quê? Desprezar alguém, tornar a presença de alguém sem sentido, tornar o que alguém está dizendo sem valor. Mas também tem outra palavra que significa maldição, que é ará. A Bíblia fala que a arca de Noé, quando parou, ela parou sobre um monte. E esse nome, ele tinha o nome de Ararat, que ará significa maldição. Orat, removida. Então essa palavra, ela significava maldição foi removida. Por quê? Porque quando Deus liberou o dilúvio, aquele povo, o juízo estava vindo sobre eles. Mas quando o dilúvio cessou e a água baixou, né, e Deus fez uma aliança com o homem, então a arca parou nesse lugar, porque ali é como se fosse a maldição tinha sido removida. Então ará significa colocar uma maldição sobre alguém. Como é que nós colocamos a maldição sobre alguém? Às vezes você não precisa dizer: eu amaldiçoo aquela pessoa, eu tenho raiva daquela pessoa, eu vou amaldiçoar ela. Não é assim que você amaldiçoa as pessoas. Talvez você aprendeu que seja assim. Talvez você leu história das bruxas, assistiu esses filmes, né, de bruxas, né, que era assim que funciona. Mas a maneira das pessoas amaldiçoar a outras, sabe como é que é? É quando você não dá valor, você despreza ela, você está amaldiçoando. Talvez você faz isso inconscientemente. Talvez você já fez isso inconscientemente com seu cônjuge, com seus filhos. Seu filho quer contar algo para você, quer falar com você, ou conversa com você, mas você está em outro mundo. O que você está fazendo? Você está desprezando essa pessoa, você está tratando ela com desprezo. Isso é o que? Amaldiçoar o outro. Então, irmãos, o Senhor não nos chamou para amaldiçoar ninguém. O Senhor chamou você para abençoar, para honrar as pessoas, para honrar a sua família, honrar aqueles que estão na sua casa. Mas talvez isso acontece, talvez por falta de conhecimento. E a Bíblia diz que nós erramos, irmãos, não é porque nós queremos, mas é que nos falta o quê? Conhecimento. A palavra de Deus fala que nós erramos porque nos falta conhecimento. Mas conhecimento de quê? Da palavra de Deus.
O fato de você não conhecer esses princípios leva você a errar. E você começa a amaldiçoar seu cônjuge, você começa a amaldiçoar seu filho, e você começa então a trazer algo ruim para dentro da sua casa. Um ambiente pesado, ruim. Por quê? Porque você está amaldiçoando. Você está desprezando o outro, que na verdade você deveria abençoar, mas você está desprezando. Você está ali amaldiçoando. Mas existe também a maldição daquela que você libera palavras. É quando você xinga. É quando você denigre o outro, diminui o outro, humilha com palavras. O que você está fazendo? Amaldiçoando também. Isso tem um peso na sua vida. Aí você ora, aí você pede ao Senhor, aí você vai no culto, vai na célula, mas as coisas não acontecem. Por quê? Porque tem um peso espiritual. Porque no lugar de você abençoar, você está amaldiçoando. E a maldição está lá, estendida na sua casa, na sua família. Então você vai aprender hoje a você tomar as rédeas da sua vida, para você ser um abençoador, amém, irmãos? Quando Deus chama Abraão, Ele fala: Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Você também, meu irmão, Deus te chamou para você também abençoar as pessoas. As pessoas que estão à sua volta também serão abençoadas através da sua vida. Amém, irmãos? O seu marido, a sua esposa, os seus filhos serão abençoados através da sua vida. Você não foi chamado para amaldiçoar. Você não foi chamado para trazer peso na sua casa, tornar um ambiente pesado. Não, você foi chamado para liberar o ambiente da sua casa, liberar o ambiente da sua vida. Então, nós precisamos perceber isso, para que nós possamos avançar no Senhor. Quando o filho, então ele fala conosco, e nós não damos atenção, nós damos pouco caso, né? Nós não estamos dando peso a ele, não estamos honrando. Pelo contrário, nós estamos amaldiçoando. Isso é muito sério. Talvez as pessoas não querem amaldiçoar umas às outras, não querem amaldiçoar o seu cônjuge, os seus filhos, mas ele faz isso inconscientemente. No hebraico, a palavra abençoar, irmãos, no hebraico, ela também é barak, que significa ajoelhar, abaixar-se. Tem uma coisa que é muito interessante, que os psicólogos ensinam, né? A gente até orienta também aqui no curso que nós temos de criação de filhos, que quando você vai conversar com a criança, né, como a Alice aqui, ou a Helena, você se colocar na altura dela. Porque quando você está na parte mais alta, você não tem um contato visual, né? Ela se sente até mesmo oprimida. Mas quando você se coloca ali, quando você se ajoelha, né, para conversar com ela, e fala: meu filho, assim, 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 você está se colocando numa posição de olhar nos olhos dela. E é essa questão aqui, de abençoar. Ou seja, no hebraico, tem esse sentido de abaixar-se, colocar na mesma posição da outra pessoa. Por que muitas vezes tem muitos conflitos no casamento? É porque alguém quer estar sempre maior do que o outro. O que é isso? Orgulho. E o que é abençoar? É se humilhar, é se colocar numa posição menor. Você só pode honrar alguém quando você pega esse alguém e coloca ele numa posição mais elevada. Honrar uma pessoa, dar valor para alguém, é colocar ela numa posição mais alta do que você. Amaldiçoar é você desvalorizar, é você humilhar, é você colocar ela abaixo de você mais alto. Então, por que muitas vezes os conflitos vêm? Porque nós queremos humilhar uns aos outros. O cônjuge, o marido quer humilhar a esposa não quer ficar por baixo e quer ficar mais alto. Aí começa também a ter a mesma postura de orgulho. Aí vem o que? O conflito, a briga, a discussão, o desentendimento. Mas abençoar é o sentido de abaixar-se, é de colocar o outro numa posição mais elevada. Então quando Deus está falando, quando Deus fala que Ele abençoou você, irmãos, por que Deus te abençoou? Por que você é abençoado por Deus? Porque Jesus, Ele se colocou numa posição mais baixa do que você. Você não foi para a cruz, você não sofreu injúrias, açoites, né, chicotadas. Você não sofreu carregando uma cruz. Não.
Alguém foi nessa posição mais baixa. Você sabe que os prisioneiros, segundo a lei romana, ser pregado numa cruz e morrer na cruz era um tipo de maldição. Era um tipo cruel de morte, era alguém que era amaldiçoado. Então Jesus, ele tomou o seu lugar. Ele foi para o lugar mais baixo, para que você pudesse ser abençoado. Então o Senhor sofreu no nosso lugar. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e doenças, as maldições que era para vir sobre nós, Ele tomou sobre Ele. Ou seja, Ele se colocou na posição mais baixa, para que você fosse elevado debaixo da bênção dEle. Amém, irmãos? Para você ser abençoado por Ele, Ele colocou na posição inferior a você. Ele tirou as vestes dele, pegou suas vestes de pecado, pegou para Ele, e pegou suas vestes brancas, pura, e nos deu. Isso foi a bênção do Senhor na nossa vida. Isso foi o Senhor nos honrando. Ele nos honrou, nos abençoando, tomando a posição de servo. A palavra de Deus fala que Ele se fez servo. Não foi só um homem que veio à terra, mas se tornou servo dos homens. Ou seja, assim Ele se colocou na posição mais baixa. Qual outra posição que Jesus colocou na posição também demonstrando? Quando Ele começou a lavar os pés dos discípulos. Na verdade, o servo lavava os pés dos maiores. Mas naquele dia, Jesus começou a lavar os pés de todos naquela casa, se colocando na posição inferior. Então o Senhor, Ele colocou na posição mais baixa, para que você, meu irmão, fosse abençoado hoje, para que você possa ser abençoado. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz o seguinte: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Ou seja, o Senhor tinha falado que aquela casa andaria perpetuamente na presença dEle. Mas só que aquela casa, irmãos, ela não honrou o Senhor, ela tratou o Senhor com desprezo. E agora o Senhor falou, não tem como nós andarmos juntos, não tem como estarmos juntos, porque você me despreza, e se você me despreza, será desmerecido. Nós precisamos aprender a honrar o Senhor. Não é só dando glória a Deus, mas honrando o Senhor, valorizando, dando peso à presença do Senhor. Esse jejum, o tempo do nosso jejum, é quando a presença enche a nossa casa, é quando a presença do Senhor enche a sua casa, né? E nós precisamos dar esse valor à sua presença, trazer a presença do Senhor para a nossa casa. Falar, não, eu quero a presença de Deus na minha casa. Eu vou orar, eu vou buscar a presença, eu vou desejar, eu vou ansiar por essa presença, vou clamar pela presença. Eu vou onde o Senhor está. E quando nós reunimos aqui, a palavra do Senhor fala que quando nós estamos reunidos no nome dEle, Ele está no nosso meio, e Ele está aqui. Então quando você saiu da sua casa para estar aqui, irmãos, é uma atitude de honra. Eu vou lá porque o Senhor está lá. Eu tenho certeza que você não veio aqui por causa de mim, não veio para me ouvir, você veio para receber do Senhor algo. E isso que você vai receber é a palavra, é o milagre, é o que o Senhor tem, é a bênção do Senhor. Quando você para ouvir o Senhor, há uma honra do Senhor também sobre você. Quando você honra o Senhor, Ele também te honra. Quando você glorifica o Senhor, dando peso à palavra do Senhor, Ele também dá peso, dá valor à sua vida. Como? Te abençoando, liberando milagres sobre você. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, a palavra do Senhor diz: abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eu mencionei agora sobre Abraão, aqui quando nós estávamos lendo em 1 Samuel, estava falando sobre a casa de Eli. Por quê, irmãos? Para você ver como é que as coisas. Eli era um sacerdote.
Só que seus filhos aprontavam e Eli não fazia nada. Os meninos foram crescendo, desobediente, incorrigível, fazendo as coisas erradas dentro da casa de Eli, o profeta não, o sacerdote. Mas Eli não corrigia. Então Deus, por fato de Eli desprezar os seus filhos, quando você não corrige os seus filhos, você está desprezando. Porque Deus colocou nas suas mãos, Deus te deu uma herança. E essa herança, a Bíblia diz que o seu filho é como uma flecha na mão do guerreiro, no Salmo 127. Você está preparando o seu filho, quando você corrige, quando você disciplina, quando você ensina, quando você ama, quando você para conversar com o seu filho, para ensinar ele o caminho que ele deve andar. Você está o quê? Honrando o seu filho, dando peso, dando valor para o seu filho. Mas quando você não faz nada, seu filho apronta todas, e você só passa a mão na cabeça dele, o que você está fazendo? Amaldiçoando ele. Você está desprezando ele. Ele não vai ter sucesso por causa da sua atitude. Mas o Senhor está dizendo aqui para Eli: Eli, eu falei que a sua casa seria perpétua, mas eu estou mudando a palavra hoje. Longe de mim, porque você não me honra. E se você não me honra, não tem como eu te honrar. É isso que o Senhor falou para Eli. Então nós precisamos aprender sobre esse princípio da honra. Ele é fundamental para a nossa vida. Ele é fundamental. Então nós precisamos ter muito cuidado sobre nós fazermos essas piadas que diminuem as pessoas. Você gosta de fazer piada engraçada? Todo mundo gosta de fazer uma piada, né? Contar uma piada, né? Uns gostam de falar dos maranhenses, outros gostam de falar do baiano. E vai fazer as piadas, né? Talvez o marido faz a piada com a esposa faz a piada com o marido, ou com os filhos. Se essa piada, irmãos, for uma piada que desmerece o outro, que diminui o outro, que humilha o outro, coloca o outro na posição lá embaixo, você está desonrando essa pessoa. Você está desprezando ela, tratando com desprezo. Então toda palavra, toda piada, toda gracinha que você faz, que diminui o outro, que o outro se sente ridicularizado, diminuído naquele lugar, você está desonrando essa pessoa. Você está agindo com ela com maldição. É uma forma de amaldiçoar também a outra pessoa, porque você está desprezando ela. Então são princípios que nós precisamos se apegar a isso. Tudo que você abençoa, ele vai se multiplicar na sua vida. No livro de Mateus, capítulo 14, 19, mostra sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Mas quando o Senhor pega aqueles pães, irmãos, e os peixes, a palavra do Senhor fala que ele levanta e abençoa. Ele não pegou aqueles 5 pães e já foi distribuindo para as pessoas comer. Talvez você pense assim: não, Jesus era poderoso, então tudo que ele fazia era só pegar e fazer, era só ir ressuscitar o morto. Não, antes de ele fazer alguma coisa, ele honrava ao Pai, ele orava ao Pai, ele orava a Deus. Então a Bíblia diz que ele pegou os pães, coloca aí, Isaac, Mateus 14, 19, ele levantou e abençoou. E abençoou. Então tudo que você abençoa vai multiplicar. O que está precisando ser multiplicado na sua vida? Abençoa o que você quer que multiplique. Você quer que multiplique a paz, a comunhão, o recurso, a paz na sua casa? Você quer ter um marido abençoado, uma esposa abençoada? Abençoa ela, abençoa ele. Quer ter filhos felizes, filhos que andam no caminho, filhos que se submetem, obedecem, com honra você, abençoa seus filhos. Se você abençoar, você vai ver coisas boas multiplicar na vida dele. Se você abençoar o seu marido, você vai ver coisas boas acontecer na vida dele. Se você abençoar sua esposa, você vai ver coisas boas acontecer na vida dela. Quando você abençoa, isso traz o poder de multiplicar na sua vida. Agora está aí a situação, irmãos, que nós temos dificuldade de abençoar as pessoas. Talvez você está chateado com seu marido, com sua esposa, e nessas horas você não quer abençoar.
Quando você está chateado com ele, você deixa a sua chateação ser maior do que a bênção. Aí depois você quer ser abençoado, porque você valoriza mais a sua chateação, a sua raiva, do que a bênção do Senhor. Aí você não desfruta da bênção. Por quê? Porque você está valorizando a coisa errada. Você está valorizando mais a sua chateação. Não, meu marido saiu hoje, não deu nem bom dia. Aí você não libera uma palavra de carinho sobre ele por causa disso. Você não ora por ele por causa disso. Você não libera uma palavra de bênção. Deus abençoa meu marido, guarda ele na estrada, guarda ele no trabalho dele hoje. Porque ele saiu sem te dizer bom dia, saiu sem te dar um beijo. Talvez saiu e discutiu com você, talvez brigou por causa do café. O café estava muito doce, estava sem doce, estava amargo, sei lá. E você ficou chateado o dia todo. E durante todo o dia você não liberou uma palavra de bênção sobre o seu marido. O que você fez durante todo esse dia? Você desprezou ele. Você tratou com desprezo. E o desprezo é um tipo de maldição. Você não precisa dizer que está amaldiçoando ele. Você só precisa desprezar. Também não vou ligar para ele hoje. Ele saiu sem dizer bom dia para mim, também não vou ligar para ele. Vou ver como é que ele vai chegar aqui, o que é que ele vai fazer. Aí as coisas não acontecem. As coisas não rompem. A bênção não flui. Porque você valoriza mais os desprezos, o problema, do que a bênção do Senhor. O Senhor te criou, irmão, o Senhor te deu boca, palavra, língua, para que você pudesse falar. Falar o quê? Palavra de bênção. A palavra do Senhor fala que da sua boca não saia palavras grossas, palavras sem sentido, palavras torpes, mas que da sua boca saia palavras que libera ou gera graça àqueles que ouvem. Liberar, se ouvir de alguém do seu cônjuge, que a palavra burra, burro, doido, doida, boba, maluco, abestalhado, você acha que isso vai trazer graça para essa pessoa que está ouvindo? Sim ou não, irmãos? Não vai. Vai trazer maldição. A palavra que traz graça é quando você abençoa. É quando você libera uma palavra santa, uma palavra de bênção. O Senhor nos chamou para nós transformarmos aquilo que não é bom em bênção. Se o seu marido saiu sem dar bom dia, transforme isso em bênção. Libera bênção sobre a sua casa, libera bênção sobre ele. Honra, porque você vai ver a bênção frutificar na sua vida. E a mesma coisa, vice-versa, para a esposa também. Talvez o marido saiu chateado porque a esposa não acordou na hora para fazer o café, para sair para o trabalho. Saiu chateado, com raiva, porque era para fazer a janta, esquentar a matula, né? Não esquentou. Aí o marido sai chateado. Aí fica o dia chateado, como nós usamos dizer uma palavra, emburrado, né? Fica emburrado o dia todo. Aí quando você está emburrado, o que você faz? Você só pensa coisa ruim sobre o outro. É ou não é, irmãos? Só pensa coisa ruim. E se você está pensando coisas ruins, você não está abençoando o seu cônjuge. Como é que você vai desfrutar da bênção na sua casa? Ah, pastor, mas eu estou orando pelo meu casamento, eu estou orando pela minha família. Pois é, você está orando, mas agora traz a vida prática para a sua vida. Traz a palavra de Deus para a sua realidade, para a sua vida. Como? Trazendo o princípio. Abençoando. Deus abençoa minha esposa, ela ficou lá em casa, outra vez foi para o trabalho, abençoa ela nesse dia, livra ela de todo mal, livra ela da tristeza, livra ela do acidente. Deus abençoa ela, dá um coração sábio, dá uma mente santa. Senhor, dá virtudes, mais virtudes a ela. Deus, que ela seja de fato essa mulher virtuosa que a sua palavra diz. Deus, eu abençoo a vida dela, ela é uma esposa excelente, ela é uma mãe excelente. E você então passa o dia abençoando a sua esposa. Faça o teste. A palavra de Deus, ela não mente, irmãos. Faça o teste. Passa o dia abençoando seu cônjuge, passa o dia abençoando seu marido, passa o dia abençoando sua esposa. E faz o teste quando você chegar em casa. Pode ser que o diabo possa querer pregar uma peça em você, né? O diabo, ele é astuto. E às vezes ele quer pregar uma peça. Você passou o dia abençoando sua esposa ou seu esposo. Aí você chega em casa, o negócio está desencontrado.
Aí você fala assim, mas eu passei o dia abençoando minha esposa, passei o dia abençoando meu esposo, agora eu chego em casa, o caminho está tudo torto, o que é que eu faço? Pois é, a bênção é maior do que aquilo que o diabo pode trazer. Você só precisa abençoar. Você chegou lá, o trem fala, Deus, eu abençoei, é o Senhor que traz a bênção, e eu declaro que é abençoado. Ainda que o diabo está tentando melar a minha família, meu casamento, nós somos abençoados, ela é abençoada. E de repente você vai ver as coisas se acalmar e a bênção fluir. Amém, irmãos? Abençoa, tudo que você abençoa cresce. Fala, tudo que eu abençoo. Vamos falar mais alto. Tudo que eu abençoo tem o poder de crescer e multiplicar. Porque foi assim com os pães, irmãos. Se você quer ver coisas ser multiplicadas no seu casamento, abençoa. Você quer ver um marido transformado, abençoa ele. Se você quer ver sua esposa transformada, abençoa ela. Quer ver seus filhos transformados, vivendo em uma nova dimensão, abençoa seus filhos. Dá peso, dá valor, libera palavras de bênção, mas dá atenção para ele também. Não seja aquele que abençoa só de lábios, abençoa também com a presença. Chegou, dá atenção para saiu chateado com a sua esposa, com o seu esposo, depois passa mensagem, liga, conversa, fala, manda uma oração. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que uma das coisas que, falando disso aqui agora, eu lembrei de orar pelo nosso cônjuge. Às vezes nós não temos essa prática. Qual foi a última vez que você orou pelo seu cônjuge? Você estava no trabalho, aí de repente você pega lá o celular e grava uma oração para ele, grava um áudio orando pelo seu cônjuge. Qual foi a última vez que você fez isso? Às vezes nós gravamos muitos áudios brigando com o cônjuge, né? Você é isso, você é aquilo, e não sei o que, você deixou isso, você não fez certo, você não fez aquilo, e grava áudios com raiva, brigando, discutindo, mas você não consegue gravar um áudio orando, abençoando o seu cônjuge, porque o nosso valor está errado. Nós estamos dando peso para aquilo que é errado. Hoje é dia de você mudar o peso que você está dando para as coisas. Hoje é dia de você mudar o seu foco. Para de dar peso para aquilo que não tem valor, irmãos. Vai valorizar dá peso para aquilo que tem valor de fato na sua vida. Talvez você pense que o que tem valor é ficar chateado, é ficar com raiva, é mostrar para o outro que está com raiva mesmo, é mostrar para o outro que está chateado, é discutir pelo celular, é brigar peso para aquilo que é de Deus. As coisas vão fluir, vai crescer, vai multiplicar, a bênção vai multiplicar na sua vida. Não precisa de esforço seu para as coisas acontecer. Você só precisa amor, irmãos. A Bíblia não está dizendo que ele fez força, não. Ele só abençoou. Pai, eu abençoo, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. E Deus para o discípulo repartir. Não tem esforço quando você depende do Senhor. Não tem esforço quando você libera a bênção. Mas quando você libera palavras de maldição, valoriza o que causa mal na sua vida, isso traz peso, isso traz esforço. Porque você fica tentando resolver o problema que você causou, a discussão, o conflito que você mesmo causou, e não resolve. Você se esforça para aquilo, fala, estou cansado de conversar com minha esposa, estou cansado de tentar resolver esse problema, tentar resolver isso com meu esposo, não dá jeito. Mas por quê? Porque você está dando peso para aquilo que é errado. O Senhor está nos ensinando hoje a maneira certa de lidar com a nossa vida. Tudo aquilo que você amaldiçoa vai secar. Tem áreas talvez no seu casamento que está seco. Talvez já secou a paz. Talvez já secou a alegria de estar casado com essa pessoa. Talvez já secou a comunhão com o seu cônjuge. Você não tem mais comunhão. Você faz de tudo para não estar perto um do outro. Porque quando está perto, parece quando um fio negativo, positivo, trisca no outro, a faísca, tem que soltar. Por quê, irmãos? Porque aquilo que você amaldiçoa, despreza, vai secar. Né? Jesus teve um momento que ele passou por uma figueira e ela não tinha frutos. Muitas folhas verdes, mas não tinha fruto. E a Bíblia fala que o Senhor
o Senhor pegou e amaldiçoou aquela figueira, e ela secou. Dias depois de se passar naquela figueira, ela estava seca, porque tudo que você amaldiçoa, seca. Talvez você fica perguntando, por que será que Deus amaldiçoou aquela figueira? Por quê? Mas você já perguntou, por que Deus multiplicou os pães? Por que Jesus abençoou aqueles pães para multiplicar? Para nos mostrar esse princípio, irmãos, que tudo que você abençoa, multiplica e cresce. Quando ele amaldiçoou aquela figueira, é para mostrar para nós que tudo que nós amaldiçoamos vai secar, vai morrer. Então no seu casamento tem muita coisa que está seca, e que hoje você tem que abençoar para trazer a vida de Deus, para que a vida venha fluir novamente nessas áreas que secou. Talvez secou a alegria, secou a paz, secou a comunhão, a convivência, a palavra doce, o carinho. Talvez você não deita mais no colo do seu esposo, da sua esposa, né? Talvez não tenha mais esse ambiente, porque tanta palavra de maldição, tanto desprezo, que você não tem mais prazer de fazer isso. Você não sente mais a vontade de fazer isso. Mas hoje é dia de você trazer a bênção de Deus para dentro da sua casa. A palavra de Deus nos diz no livro de Êxodo, capítulo 20, 12, que você deve honrar o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. A palavra honrar aqui é kabad, que significa dar peso. Em Deuteronômio 27, 16 diz: maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. A palavra que desprezar nesse contexto é kalau, que ou seja, é tratar o seu pai ou a sua mãe com desprezo. Hoje aqui a maioria são casados, mas tem os que não são casados ainda, né? Está debaixo da asa dos pais ainda, né? Então quando você honra, você está abençoando seus pais. Quando você para ouvir o que ele está dizendo, você está honrando o seu pai. Mas você viu aquele filho que já ficou de maior, já acha que é dono do seu nariz, e o pai está falando: meu filho, não faz assim, meu filho, cuidado, não entra por esse caminho. Não, pai, eu sei resolver meus problemas, não preciso só falar nada da minha vida, não. Deixa que eu resolva meus problemas, já sou de maior. Já viu pessoas assim, sim ou não? O que ela está fazendo? Calau, amaldiçoando seu pai. E a Bíblia está dizendo, em Deuteronômio 27, maldito é aquele que despreza o seu pai, porque desprezar é uma maldição. Mas ele está dizendo, aquele que honra o seu pai e a sua mãe, são abençoados, porque a honra traz a bênção. Qual que é a bênção? Que dias prolongados sobre a terra. Um dia eu vi, irmãos, eu era criança ainda, eu guardei esse fato, e depois que eu entendi por gente, eu entendi esse texto. Eu não era criança não, eu já era um adolescente. Um rapaz, filho de uma professora nossa, ela tinha acabado de chegar da escola, era mais ou menos um meio-dia e pouco. Chegou, eu não sei se o menino, filho dela, já é um rapaz de uns 17, 18 anos, estava, não sei o que aconteceu, você estava deitado, dormindo até altas horas, e ela chegou e começou a chamar a atenção dele, começou a chamar a atenção do filho, né? Disciplinando o filho, chamando a atenção firme dele. E ele então começou a xingar a mãe dele, e xingou de tudo quanto foi nome. E ele xingou, gritou, bateu a porta, subiu na moto. Ele tinha uma moto, aquelas motos antigamente, acho que era Viúva Negra, né? Uma moto grandona. E pegou e saiu acelerado. Irmãos, ele andou talvez uns 2 quilômetros só. Ele bateu em cheio um caminhão que atravessou na frente dele. Ele não parou no pare e morreu. E depois eu lendo esse texto aqui, eu fiquei lembrando desse caso dele. Nunca esqueci desse caso, desse rapaz. Isso foi lá na minha adolescência ainda. Saiu gritando com a mãe, desonrou, né? Gritou, xingou. E a palavra, ela diz que aqueles que desonram seus pais, seus dias não serão prolongados. Mas aqueles que honram recebem a bênção de viver dias prolongados sobre a terra. Há uma bênção quando nós honramos, né? Então honre os seus pais, honre. Quando os filhos fazem isso, eles estão amaldiçoando o pai. Quando eles não dão valor aos pais, desprezam os pais. Quantos pais estão no asilo? Quantos pais estão numa casa de repouso? Os filhos têm condição, mas o que eles fazem? Coloca lá, nem coloca, jogam lá no asilo, desprezam eles lá. Eu vejo pais, né, que passam às vezes anos sem receber a visita de um filho, estão lá desprezados, jogados, abandonados.
O que aconteceu? Esse filho está amaldiçoando esse pai, desprezando. O Senhor nos chama para nós honrar. Você foi chamado para honrar as pessoas. No livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29, a Bíblia fala das mulheres que procedem virtuosamente, né? E essa mulher aqui de Provérbios 31, ela tinha um segredo. Qual que era o segredo dessa mulher de Provérbios 31? É que o marido dela honrava essa mulher. Mas não só o marido honrava ela, os seus filhos também honravam essa mulher. A Bíblia diz aqui em Provérbios 31, do 28 até o versículo 29, que o marido elogiava essa mulher. Ou seja, ele honrava a sua esposa, ele liberava palavras de bênção na vida dessa esposa. Os filhos também honravam essa mulher. Por isso ela era uma mulher virtuosa. Talvez, marido, os homens que estão aqui, talvez você não enxerga as virtudes da sua esposa porque você não a honra, porque você não a elogia. Mas não é só aquele elogio de dizer que está linda, ou isso, aquilo, mas vários elogios. Elogiar pelo que ela faz, elogiar pelo almoço, elogiar pelo cuidar da casa, pela criação dos filhos, elogiar por ser uma com você, por ajudar você. Talvez a sua esposa trabalha fora, mas talvez você nunca agradeceu ela, porque ela te ajuda. Ela ajuda você a manter a casa. Você nunca elogiou, você nunca disse obrigado para ela. Ou seja, você desprezou. Você despreza a ajuda da sua esposa, você despreza o companheirismo, você despreza o cuidado que ela tem com seus filhos. Às vezes você despreza, né, o cuidado que ela tem com você, de cuidar da sua roupa, da sua cama, né, das coisas da casa. Mas essa mulher de Provérbios, ela era uma mulher que o marido valorizava, honrava, elogiava, e seus filhos também a honrava. Amém, homens? Amém, maridos? Você quer ver uma mulher abençoada na sua vida? A Bíblia diz que aquele que encontrou uma esposa encontrou algo de valor. Você sabe que normalmente os homens, ele tem uma facilidade em desprezar as mulheres. Esse é o padrão do mundo, não é o padrão dos filhos de Deus. Desprezar as esposas é o padrão do mundo. O mundo não reconhece as mulheres. Por isso que as mulheres são feministas, né? O feminismo não é para você, irmã. Não é para você. Você não precisa ser empoderada. Você já tem o poder de Deus na sua vida. Amém, irmãs? Porque lá fora os homens desprezam, mas aqui dentro não, homem. Você precisa aprender a honrar, elogiar, reconhecer a esposa que está do seu lado. A palavra do Senhor diz que quem encontrou uma esposa, um tesouro encontrou. Então quando você olha para a sua esposa que está do seu lado, sabe que ela é um tesouro de Deus na sua vida. Mas talvez quando você olha naturalmente para ela, você só vê os defeitos. Aí por isso você o quê? Despreza. E aquilo que você despreza vai secar. Você queria ter uma mulher virtuosa, mas você despreza, seca. Comece a valorizar, comece a honrar, comece a elogiar a sua esposa, comece a liberar palavras de bênçãos, comece a reconhecer ela na sua vida. O princípio da honra no casamento, para nós orarmos. Prepara a ceia lá. O princípio da honra no casamento: só se ama o que se honra. Quando falamos bem do que amamos, crianças, quando falamos bem do que amamos, isso a torna maior aos nossos olhos. Quando honramos, elogiamos nosso cônjuge, o efeito é espontâneo, ele vai acontecer na vida do seu cônjuge. Nós precisamos saber honrar, irmãos. Só ama quem honra. Não adianta você dizer para sua esposa, para o seu esposo: eu te amo, mas você despreza quando essa pessoa está conversando com você. Ela está falando com você e você está lá de olho fechado. Está falando com você e você está lá em outro mundo, no mundo no mundo Bob, está no país da maravilha. Você está desprezando o seu cônjuge, você não está dando atenção,
Você está diminuindo a presença dele na sua casa, na sua vida. Todas as vezes que você não ouve a pessoa que está com você, você está diminuindo ela, você está amaldiçoando. Isso seca. Ela vai ficando fria, ele vai ficando frio, distante. O distanciamento vai acontecendo dentro do casal. Por quê? Porque tem desprezo, tem maldição, tem abandono. Mas por que você não é mais a pessoa daquele tempo? Por que você mudou? Por causa disso. Então você precisa aprender a honrar. Quando você honra a sua esposa, pode ter certeza, ela vai aumentar de tamanho. Quando você honra o seu marido, ele vai aumentar de tamanho. Ele vai ser aquele esposo que você quer, aquele marido que você espera, cuidadoso, amoroso, protetor, supridor. Tudo que um homem precisa é ser honrado. Quando você honra o seu marido, ele vai crescer, ele vai se sentir capaz, ele vai se sentir completo, porque tem uma mulher que honra ele, que reconhece ele, que abençoa ele. Ele vai ser o marido supridor, ele vai ser o marido que cuida de você, que te ama, que supre você. Também a esposa da mesma maneira. Quando você honra o seu marido, a sua esposa, quando a mulher também honra, aliás, quando o marido honra a esposa, ela também vai crescer, ela vai despontar, como a Bíblia diz lá no Salmo 128, ela vai ser como uma videira frutífera dentro da sua casa. Ela vai ser uma mulher que traz alegria para o seu casamento. Ela é uma mulher que traz alegria para a sua casa. Ela é uma mulher que vai trazer alegria para a sua existência, porque você a honra. Quando tem honra, tem crescimento, tem frutificação. Uma videira que é ao pé da uva, quando ela é bem adubada, alimentada, ela vai crescer, vai dar muitos frutos. E o fruto produz o que, irmãos? O vinho, que é o símbolo da alegria. A sua esposa, quando você tratar a sua mulher com honra, ela vai ser como essa videira frutífera. Ela vai trazer alegria para dentro da sua casa. Ela vai ser alegria dentro da sua casa. Ela vai trazer a comunhão. Ela vai trazer o aconchego dentro da casa. Você vai ouvir palavras doces da sua esposa. Você vai ouvir palavras de amor da sua esposa. Mas quando você desonra, não tem como essas coisas acontecer. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento, para nós orar pelo nosso casamento. A palavra de Deus nos diz no 1 Pedro 3,7: Marido, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que também não interrompa as vossas orações. A palavra consideração aqui é mesmo que respeito. Então o Senhor está dizendo, nós precisamos tratar a esposa com discernimento, com consideração, ou seja, com honra. E a esposa também precisa tratar o marido com dignidade, com honra. O que é isso? Os dois precisam abençoarem um ao outro mutuamente. Você precisa liberar a palavra de bênção sobre o seu esposo, esposa sobre o marido. Precisa ter honra dentro da sua casa. Você não precisa querer ser maior do que o outro, mas que está na mesma posição. Então aprenda a honrar a posição um do outro. Aprenda a honrar o seu marido. Aprenda a honrar a sua esposa. Abençoa ele. Aprenda a abençoar. Faz o teste essa semana. Durante o dia, manda uma oração. Ora pela sua esposa. Manda um áudio de oração. Em vez de mandar uma crítica, em vez de criticar a sua esposa porque ela esqueceu de colocar sal no arroz, esqueceu de fazer algo, fez algo errado, e você está pronto para criticar. Não, abençoa com oração. Abençoa o seu marido, por mais que ele seja às vezes grosso, rude, mas abençoa. Valoriza que ele vai trazer poder na sua vida, que vai trazer o milagre, que é a honra. A honra atrai a bênção no seu casamento. Então nós vamos orar. Vamos orar primeiro pelos cônjuges que são casados. Se são casados, você vai orar abençoando a vida do seu cônjuge. Você vai abençoar a vida dele agora, em oração. Você vai liberar todo tipo de palavras que
possa abençoar esse cônjuge, esse seu marido, a sua esposa. Mesmo que ele não esteja aqui, mesmo que sua esposa não esteja aqui, o seu esposo não esteja aqui, você vai liberar a palavra de bênção. O que você quer ver de bom na vida dele? Abençoa. O que você quer ver de bênção na vida dela? Abençoa. Começa a abençoar então o seu marido, a sua esposa. Começa a abençoar. Começa a abençoar. Começa a honrar. Começa a honrar. Começa a honrar essa pessoa que Deus colocou para andar com você. Libera a palavra de bênção. Vai abençoando o seu marido. Vai abençoando a sua esposa. Abençoa. Aquilo que você abençoa vai multiplicar. Aquilo que você abençoa multiplica. Quebra hoje as palavras de maldição que você lançou. Quebra hoje o desprezo que você talvez vivenciou com seu cônjuge. Quebra esse desprezo hoje. Quebra a maldição, a palavra dura que você falou, o xingamento, a palavra torpe. Quebra isso hoje, liberando palavras de bênção sobre o seu cônjuge. Declara que ele é bendito, que ele é abençoado, que a sua esposa é abençoada, que ela é a melhor esposa, ela é uma mulher virtuosa na sua vida, é um presente de Deus. Fala para ela, abençoa ela, dizendo que ela é uma mãe excelente, uma esposa excelente, dizendo que como seria a sua vida sem a existência dela com você. Vai, esposa, abençoando o seu marido, declarando que ele é bendito do Senhor, ele é homem de Deus, ele é cheio do Espírito, a unção de Deus está sobre ele, a sabedoria de Deus está sobre ele, o amor de Deus está sobre ele para te amar, o amor de Deus é derramado sobre o coração dele para te amar, para cuidar de você. A prosperidade de Deus está sobre seu marido, para suprir a sua casa, que o Senhor está usando, derramando amor sobre o seu marido, para que ele seja carinhoso, atencioso com você. Vai declarando, vai abençoando a sua casa, o seu casamento. Abençoa o seu casamento. Fala: Senhor, meu casamento é lugar de alegria, o meu casamento é lugar de paz, o meu casamento é lugar de vida. Eu não aceito palavra dura no meu casamento, eu não aceito xingamento no meu casamento, eu não aceito palavra de separação no meu casamento, eu não aceito palavra de divórcio no meu casamento. Eu não aceito o diabo liberar, agir, trazer seta no meu casamento. Eu não aceito o diabo fazer bagunça no meu casamento, gerando frieza, diminuindo a paixão, trazendo separação. Eu não aceito. Mas eu abençoo nessa noite meu casamento. Eu abençoo trazendo a vida de Deus. Eu abençoo, declaro meu casamento é um lugar, é um pedacinho do céu, onde a glória do Senhor está, a unção do Senhor está. No meu casamento tem a presença de Deus. A presença de Deus está enchendo agora o meu casamento de vida, de unção, de realização, de comunhão, de comunicação. Eu tenho um marido sensível, eu tenho uma esposa sensível, eu tenho um marido que é feliz, eu tenho uma esposa que é feliz. Vai declarando sobre o seu casamento. O meu marido é alegre, a minha esposa é alegre, a minha casa tem alegria. Eu tenho prazer de estar casado com essa pessoa, eu tenho prazer de ter ela como meu cônjuge, porque foi Deus que me deu, e o que Deus deu é bênção. Eu reconheço que Deus me abençoou com essa pessoa. Começa a abençoar, vai quebrando. Quando você abençoa, você vai quebrando toda a maldição. Abençoa seu casamento, meu irmão, minha irmã. Abençoa. Talvez você gasta um dia inteiro reclamando, discutindo com seu marido, com sua esposa. Mas quando é para orar, você quer orar só alguns minutos. Não, gasta tempo, ora. Abençoa seu casamento. Tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, Espírito de Deus, eu abençoo esses casamentos nessa noite. Eu declaro, oh Deus, que eles vão ter o Espírito Santo para ensiná-los a honrar um ao outro, a abençoar um ao outro. Oh Deus, tira do coração deles e da boca
Assim como o Senhor colocou uma brasa na boca de Isaías, tornando aquela boca santa, coloca uma brasa também na boca desses irmãos e irmãs, para que dessa boca não saia palavra torpe, não saia palavras duras, palavras de xingamentos, mas sai palavras que abençoam, palavras que geram graça a quem ouve. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada casamento nessa noite. Aquele casamento que está falido, restaura hoje. Aquele casamento, ó Deus, que não vê mais saída, talvez está quebrado como um cristal, mas o Senhor, Deus, que restaura todas as coisas, restaura esse casamento hoje, restaura, Deus, a comunhão, restaura o alicerce desse casamento, restaura a alegria, restaura a paixão, todo espírito de separação, eu repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de derrota desse casamento, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de confusão, eu repreendo em nome de Jesus. Vem com vida nessa noite, vem com a vida do Senhor sobre esse casamento, em nome de Jesus. Agora todos vai orando pela sua casa, pela sua família, pelos filhos, os filhos orando pelos pais. Continua orando. Pai, eu abençoo, Deus, cada família dessa igreja. Pai, vem sobre essa família, libera a bênção. Vai, meu irmão, orando pela sua família, vai orando, grita, fala: Deus, eu abençoo minha casa, eu abençoo minha família com toda sorte de bênção. Meus filhos são benditos, são os mais inteligentes, têm sabedoria, têm vida de Deus, eles têm saúde, eles estão guardados do acidente. Abençoa sua casa, abençoa sua família, traz a presença de Deus, o presente de Deus para sua família. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, libera o poder de Deus sobre as famílias nessa noite. Libera a unção de Deus sobre as famílias. Que haja coração de pais convertido aos filhos e de filho aos pais. Que haja temor, que haja obediência. Oh Deus, abençoa, Deus, a prosperidade dessa casa. Prospera essa casa, prospera essa família, encha de recursos, abre portas, tira a escassez, tira a miséria, enriquece essa família, enriquece elas. Oh Deus, elas estão debaixo da sua bênção. Oh Deus poderoso, vem liberando um ambiente novo, um ambiente de alegria nessa casa, um ambiente de comunhão. Vai, quando ele chegar na sua casa, vai ver um ambiente mudado, transformado, um ambiente cheio da presença do Senhor. Oh Deus, sopra nessa casa, sopra nessa família o sopro do Espírito Santo. Sopra, sopra, vida de Deus, vida de Deus. A área dessa família, Deus, que talvez está morta pela desonra, pelo desprezo, hoje à noite deve ser avivada, ser restaurada. Que a sua bênção chegue em cada área dessa família, em nome de Jesus. Eu declaro famílias abençoadas nessa noite, casas abençoadas, suprida de tudo que é bom. Não vai ter falta na sua casa de coisa alguma. Não vai ter falta de móveis. Não vai ter falta, ó Deus, de mobília. Não vai ter falta, ó Deus, de tudo que você tem buscado para sua casa. De um celeiro farto, uma geladeira cheia. Não vai ter falta também de alegria, da provisão do Senhor na sua casa. Não vai ter falta de saúde, de carinhos, de palavras doces. Não vai ter falta de coisa alguma na sua casa, mas o Senhor está enchendo a sua casa hoje de tudo que é bom, em nome de Jesus. A sua casa é cheia de tudo que é bom, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus nessa noite. Nós vamos distribuir a ceia. Nesse período de jejum, nós estamos ceando todas as noites. Se você é batizado, está conosco, tem liberdade para cear. A ceia fala da nossa aliança com Cristo, que Ele tem uma aliança conosco de nos abençoar. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. E a ceia é esse selo. É para você lembrar quem você é em Cristo. É para você lembrar que Cristo, o que Ele é na sua vida. Ele é o seu Senhor,
Ele se esvaziou para te dar vida e vida em abundância. Ele foi para a cruz para te honrar, para te abençoar. Ele foi para a cruz para dar peso a você, dar valor a você. Você é abençoado no nome de Jesus. Você tem a bênção do Senhor, você tem um selo, o selo da promessa de Deus, o selo da provisão de Deus. Então todos os dias do jejum nós estamos ceando, para lembrar que nós somos filho amado do Senhor Jesus. Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua casa, do seu casamento. Hoje é só o 15º dia. Até o dia 21 ainda tem mais 6 dias. Vem estar conosco. Amanhã nós temos culto novamente às 19h30. Vem receber oração, vem receber o poder de Deus, em nome de Jesus. Todos receberam? Traz para mim aqui o pão. Pega o seu pão, levanta para os céus. Fala: Senhor Jesus, esse é o teu corpo que foi moído na cruz, no meu lugar. O Senhor se entregou por mim, para que eu tivesse uma vida vitoriosa na minha casa, no meu casamento. O Senhor levou naquela cruz as maldições, os meus pecados, as minhas dores, as minhas doenças, para que eu possa ser feliz na minha casa. Senhor Jesus, hoje eu vivo na dimensão do reino, porque pelo seu sacrifício o Senhor me transportou para o teu reino, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, fala: Senhor Jesus, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Por esse sangue eu fui redimido, eu fui comprado para ser filho amado do Senhor Jesus. Por esse sangue eu recebi perdão, redenção, comunhão. Eu recebi as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Por esse sangue eu sou abençoado, o meu casamento é abençoado, a minha família é abençoada. Hoje eu tenho livre acesso ao trono de Deus. Hoje eu sou honrado pelo meu Deus. Ele me honra como filho, me abençoando. E eu honro ao meu Senhor, dando valor, dando peso ao seu sacrifício lá na cruz e a sua palavra, em nome de Jesus. Pode cear nessa noite. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda. Feito isso, tua nós estamos encerrados por hoje. Que Deus abençoe a sua semana. Nós estamos só começando. Vem amanhã, está orando. Nós estamos jejuando esses dias até o dia 20, até dia 6, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado e diga para ela: olha, você é abençoado, em nome de Jesus. Você pode cumprimentar a pessoa e dizer que ela é abençoada. Libera a palavra de bênção sobre ela. Dá peso a essa pessoa que está do seu lado hoje, em nome de Jesus.